Bom dia, glória a Deus. É um motivo para mim de muita alegria, poder mais uma vez estar produzindo esse vídeo, de modo intencional, com uma única motivação, compartilhar uma porção, do Evangelho de Jesus. É uma semana, propícia, porque hoje é 1º de abril, domingo agora que vem, já se comemora a Páscoa, o dia da Páscoa, o dia, que o Senhor Jesus, ele entregou a sua vida, pelo mundo, entregou a sua vida pela humanidade. Em João 3,16 está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não venha perecer, mas venha ter a vida eterna, venha ter a oportunidade de vida eterna. Então é uma semana propícia, é um dia propício também, porque hoje é 1º de abril, começa um novo ciclo de mês. Então eu sou grato a Deus, pelo mês que passou, também sou grato a Deus por esse novo mês, que se inicia, sou grato a Deus também por essa manhã, onde as misericórdias dele mais um dia se renova sobre as nossas vidas, como está escrito em Lamentações 3:21, e a ela é a causa de nós não sermos consumidos, porque elas não têm fim, grandes são, e todas as manhãs se renovam sobre nós. Então eu sou grato a Deus pela minha casa, pelo meu casamento, por tudo aquilo que o Senhor já tem feito na nossa vida e também através da nossa vida, e glória a Deus. Eu não sei onde esse vídeo vai chegar, mas o Espírito Santo colocou uma palavra no meu coração nessa manhã, para me compartilhar, através dessa transmissão, através desse vídeo. Como eu falei, eu estou fazendo esse vídeo de modo intencional nessa manhã, amém? Para que o nome do Senhor seja glorificado. E eu creio também na palavra de Deus. A Bíblia vai dizer que a palavra de Deus, ela é mais viva e mais eficaz. Ela é viva e eficaz e penetra mais do que uma espada de 2 gumes, que vai até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. E ela é apta para discernir os pensamentos do homem e discernir também o coração do homem. O Evangelho de Jesus é um Evangelho que transforma, é um Evangelho que cura, que liberta, é um Evangelho que transforma o caráter do homem, que transforma a mente do homem. O Evangelho é o poder de Deus, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, está escrito: porque a palavra da cruz é loucura para quem perece. Para quem perece é loucura, mas para aquele que é salvo, ela é o poder de Deus, Então, glória a Deus, aleluia. Eu quero compartilhar uma palavra, com o teu coração, e a minha oração nessa manhã é que o Espírito Santo traga clareza para você, traga entendimento para você, A palavra de Deus também, quando ela é liberada, ela vai para edificar, ela vai para exortar, E ela vai para consolar. É só o Senhor que conhece o coração, do homem, o coração do ser humano, as lutas que a gente passa, as tribulações que a gente passa, as guerras que a gente está passando, O Senhor está a par, O Senhor sabe de todas as coisas, tem todo o conhecimento da nossa vida. Então a palavra de Deus, ela não é em vão quando ela é liberada, Ela não vai em vão. Se ela encontrar um coração, que aceite ela, se ela encontrar um coração, que deixa repousar ela, um coração não que se endureça, mas que a deixa repousar, você pode ter certeza, ela vai gerar vida, ela vai gerar transformação, ela vai gerar consolo, ela vai gerar cura, porque a palavra de Deus é poderosa, amém? Glória a Deus. Eu quero compartilhar uma porção, para a gente não estender muito o vídeo. Está no Evangelho de São Lucas, capítulo 1, glória a Deus, aleluia. O Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 5 e diante, está escrito assim na palavra do Senhor: e existiu no tempo de Herodes, o rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinha filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram já avançados, em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdote diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer a Deus incenso. E toda a multidão do povo estava fora orando a hora do incenso. Então o anjo do Senhor lhe apareceu, se colocou em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo ele, turbou-se, ou perturbou-se, e caiu em temor sobre ele.
Mas o anjo disse: Zacarias, não tenha medo, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, a tua mulher, dará luz a um filho, e lhe porás o nome dele de João, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. E converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no espírito, na virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e dos rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu já sou velho e a minha mulher é avançada em idade. E respondeu o anjo e disse: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te essas alegres novas, essas boas novas, essas boas notícias. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas acontecerem, porquanto não creu nas minhas palavras, que ao seu tempo hão de se cumprir. E o povo estava esperando Zacarias e maravilhavam-se de que tanto tempo demorava dentro do templo. E saindo ele não lhes podia falar, e entenderam que ele tinha visto uma visão dentro do templo. E falava por acenos, e ele ficou mudo. E sucedeu que, terminando os dias de seu ministério, de seu serviço a Deus, voltou para sua casa. E depois daqueles dias, Isabel, a sua mulher, concebeu, e por 5 meses se escondeu, dizendo: assim me fez o Senhor nos dias que atentou em mim, para destruir o meu opróbrio entre os homens. Glória a Deus, aleluia, Sou grato a Deus por esta palavra. Eu quero que você que vai ouvir, que você dê atenção, que você deixe o Espírito Santo lhe trazer clareza e lhe trazer direção para a tua vida dentro dessa palavra. Eu não sei qual é a sua luta, eu não sei o que você tem passado, eu não sei como está a tua vida diante do Senhor, eu não sei como está a sua casa, eu não sei como está o seu interior, mas uma coisa eu sei: Deus, Ele sabe. Deus tem conhecimento da tua vida, da minha vida, aleluia, glória a Deus. Deus conhece o nosso assentar, o nosso levantar. Em Salmo 139 está escrito que Ele sonda os nossos pensamentos. Até o nosso caminhar, até onde a gente anda, Deus tem conhecimento. A Bíblia também vai dizer que até o cabelo da nossa cabeça é contado. O Senhor sabe até os fios de cabelo que há na nossa cabeça. Então nessa manhã eu estou falando de um Deus que é soberano, de um Deus que tem toda onipotência, onisciência e onipresença, um Deus que pode sim mudar a minha história e mudar a sua história. Nós estamos nessa manhã falando de um Deus que ouve e de um Deus que vê. Aleluia e glória a Deus, Dentro dessa palavra, a Bíblia vai dizer que tinha um homem chamado Zacarias, e ele era um sacerdote do Senhor. E a Bíblia começa dizendo que ele já era de idade avançada, e a sua esposa de idade avançada. E nesses dias aqui, nos dias de Herodes, a Bíblia vai dizer que ele foi sorteado, para ele prestar, o culto dele a Deus dentro do Santo dos Santos. Ele ia até entrar no Santo dos Santos para ele oferecer incenso a Deus, para ele orar ali a Deus em relação ao povo. Então o povo ficou para o lado de fora e ele entrou, no lugar santo do santo ali, para apresentar o incenso a Deus, para apresentar, a oração, a intercessão a Deus. E a Bíblia vai dizer que era um dia comum. Então, quando Zacarias ele entra dentro do templo, que ele vai apresentar o incenso a Deus, ele se depara com um anjo. De repente um anjo aparece para ele, e o anjo vem para Zacarias com uma palavra, com uma notícia, com uma mensagem da parte de Deus. E qual era a mensagem? A mensagem era o seguinte: o anjo falou para ele, Zacarias, Deus vai dar um filho para você e vai dar um filho para Isabel. Deus vai dar um filho a vocês. A Isabel vai conceber, vocês vão ter um filho. Essa era a boa notícia, que o anjo trouxe para Zacarias, Mas a Bíblia vai dizer que Zacarias ele era avançado de idade. Aleluia e glória a Deus. Eu creio que quando Zacarias ele casou com Isabel, a Bíblia vai dizer que Isabel ela era estéril, Então eu creio que por muito tempo, por muitos anos, Zacarias e Isabel oraram e clamaram a Deus para que Deus viesse abençoar o ventre de Isabel, e para que Deus viesse dar uma criança para eles, para que Deus viesse dar filhos para eles.
Porque para um judeu, né, a pessoa ter um filho é um sinal de bênção, né? É um sinal de continuidade da linhagem, aleluia, glória a Deus. Então era um sonho, né, de todo casal, até a gente mesmo, o ser humano, né? A gente, no nosso normal, né? Todo casal que casa, chega um tempo que ele quer ter um filho, né? Ele quer ter uma criança, ele quer que a descendência dele dê continuidade. E assim não era diferente, né, com Isabel e com Zacarias, aleluia, glória a Deus. E a Bíblia vai dizer que ela era estéril. Então, por muito tempo, eles oraram pedindo a Deus um filho. Mas o tempo foi passando, né? O tempo foi passando, os dias foram passando, os anos foram passando. E aqui agora dentro, né, desse contexto, aleluia, glória a Deus, Zacarias já é um homem de idade avançada, já é um idoso, né? E a sua esposa também é uma idosa. Eu creio que por todos esses anos, né, que eles oraram, né, só Deus sabe quantas lágrimas Isabel derramou, né? Só Deus sabe quantas lágrimas Zacarias derramou, pedindo a Deus um filho, né? Pedindo a Deus uma bênção, né? Pedindo a Deus um filho, né? E passando todos esse tempo, chegou um momento que eles com certeza pensaram, né, no coração deles que muitas das vezes não seria a vontade de Deus, às vezes Isabel tem um filho, ele tem um filho. Então eu acredito que pela idade que eles tinham, eles já tinham esquecido, eles não estavam mais pedindo a Deus um filho, né? Então às vezes eles pensaram que não era a vontade de Deus. Mas aqui a Bíblia diz que quando esse anjo, né, aparece para ele dentro do templo, né, isso aponta que Deus estava ouvindo e tinha ouvido as orações deles, que Deus tinha acolhido as orações deles, né, que Deus tinha aceitado as orações deles, aleluia, glória a Deus, o pedido deles, né, que era essa questão de ter um filho. Mas por passar muito tempo, né, Zacarias já tinha esquecido disso, tinha esquecido, né, desse desejo do coração dele, o coração de Isabel de ser pai e dela de ser mãe. Mas Deus não tinha esquecido, Deus não tinha esquecido, aleluia, glória a Deus, né? Muitas das vezes a gente, o Senhor nos faz promessa, né? Muitas das vezes a gente tem desejos em nosso coração, a gente faz pedidos a Deus, né? E aparentemente parece que Deus não está ouvindo, né? Parece que Deus não está ouvindo, parece que Deus está demorando. Parece muitas das vezes que não é a vontade de Deus, às vezes é um desejo, é um pedido que Deus não quer realizar na nossa vida, que Deus não quer, né, que a gente viva, que a gente tenha, né? E assim é na vida de todo cristão, né? Quantas das vezes eu fiz pedido a Deus, quantas das vezes eu sonhei, quantas das vezes o Senhor também me fez promessas, e tem muitas coisas que até hoje ainda não aconteceram na minha vida, né? Tem coisas que aconteceram, mas tem coisas que ainda não aconteceu, né? Mas não é porque não aconteceu ainda que Deus não ouviu. Aleluia, glória a Deus. O que a gente aprende aqui com Zacarias? O que a gente aprende aqui dentro desse texto de Lucas capítulo 1, né, falando do sacerdote Zacarias, né? Ele estava ali diante do altar, ele estava ali apresentando o incenso a Deus, e o anjo vem com uma boa notícia. E o anjo falou: tem uma boa notícia para vocês, Zacarias, Deus vai dar um filho para vocês. Só que quando ele recebe a notícia, já tinha se passado muitas décadas, já tinha se passado muitos anos, aleluia, e ele levou um susto, ele levou um choque, quando ele vê, né, essa mensagem do anjo, porque já tinha passado muito tempo. E a Bíblia vai dizer que quando o anjo fala isso para ele, né, aqui no versículo, aleluia, 18, né? Aqui no versículo 18 fala assim, ó: disse então Zacarias ao anjo: como saberei eu isso? Pois eu já sou velho, a minha mulher é avançada em idade. Aleluia. Então quando o anjo fala isso para Zacarias, uma incredulidade vem no coração de Zacarias. E Zacarias, ele olha, né, para a condição física dele. E Zacarias olha para a condição física da esposa dele. E ele faz uma pergunta: pois, mas como vai ser isso? Eu já sou velha, minha mulher já é velha. Nós já temos uma idade avançada, né? Querendo ali entrar uma dúvida, querendo ali entrar uma incredulidade no coração de Zacarias, né? E Deus, ele não trabalha na incredulidade. E nós vivemos, irmãos, num tempo muito difícil, né? A Bíblia vai dizer que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E não só o amor, a fé de muitos estão se esfriando nesses dias. Aleluia e glória a Deus. É um dia de muita confusão religiosa.
É dias de muito engano, é os dias de muita mentira, é os dias que a gente está vivendo, e principalmente, infelizmente, no meio do povo de Deus. Aleluia e glória a Deus, né? É os dias que a gente está vivendo. A Bíblia vai dizer que Deus tinha uma promessa para os filhos de Israel quando eles estavam dentro do deserto, né? E passando o tempo determinado pelo Senhor, Deus ia cumprir a promessa. A Bíblia vai dizer que Deus dá ordem, né? Para Josué, para Moisés, ele separa 10 espias para espiar a terra prometida, né? E eles recebem a ordem de Moisés, eles vão espiar a terra, e eles veem que a terra é boa, né? Mas eles veem que a terra tem gigante, eles veem as dificuldades, eles veem as resistências que tem na terra, né? Mas eles veem as bênçãos também, eles veem as bênçãos e veem as lutas, e veem a guerra, e eles entendem que não vai ser fácil tomar aquela terra, mas mesmo que não fosse fácil, Deus tinha dado uma palavra para eles. E qual era a palavra do Senhor? Que Deus ia dar terra para eles. Mas eles voltam daí com esse relatório de Moisés, né? E quando eles começam, né, a relatar o que eles viram na terra, eles levaram o cacho de uva, né? A Bíblia fala o tamanho de um homem, né? Um cacho de uva é com 2 homens para segurar o tamanho que era o cacho de uva. Era uma terra frutífera, né? Era uma terra abençoada, era uma terra que manava leite, que manava mel, tinha fonte de água, tinha campina, era uma terra abençoada, era a melhor terra naqueles dias, naquela região do Oriente Médio, era considerada uma das melhores terras que tinha. E Deus estava entregando para eles. Mas quando eles dão um relatório, eles falam: a terra é boa, a terra é abençoada, a terra realmente tem leite, tem mel, é uma terra produtiva. Porém, Moisés, tem gigante na terra. E a Bíblia fala que quando eles falam isso, entra incredulidade no coração deles, e eles começam a contaminar o povo de Israel, trazendo pânico, trazendo dúvida, né, no meio do povo. E Deus estava vendo tudo aquilo, né? E Moisés e Caleb pulando na frente deles, falando: não, meus irmãos, mas se Deus falou, Deus vai dar. Se Deus falou, Deus vai entregar. Irmãos, eles estavam esperando essa promessa já há quase 40 anos. Quase 40 anos que eles estavam esperando essa promessa. Aleluia, glória a Deus. E a Bíblia vai dizer que Deus não é filho do homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Quando Deus fala algo, Deus ele cumpre. Mas a incredulidade, irmãos, não deixou uma parte daqueles espias, aleluia, glória a Deus, aqueles que murmuraram, aqueles que deixaram a incredulidade dominar eles, e não dominou somente eles, mas eles contaminaram as pessoas ao seu redor. Eles começaram a falar que a terra era difícil, que tinha gigante, que ia ter guerra. Eles começaram a causar pânico no meio do povo de Deus. E Deus, pela incredulidade do coração deles, não deixou eles entrar para possuir a terra. Foi na situação aqui também de Zacarias. Quando Zacarias ele se depara com aquele anjo, né? O anjo falou para ele: uma boa nova, Zacarias, que eu trago para você. Eu tenho boas novas para você. Em outras palavras, que o anjo estava dizendo: desde o primeiro dia que você, Isabel, inclinou o coração a orar, a pedir, Deus ouviu a oração de vocês. Foi a mesma palavra que o anjo falou para Daniel, os 20 dias de jejum de Daniel, foi a mesma palavra. Então, desde o primeiro momento que a gente inclina o nosso coração em verdade, em sinceridade, em pedir algo para Deus, irmão, porque eu creio assim, irmãos. Até quando a gente está alinhado com Deus, quando a gente tem uma vida realmente com Deus, quando a gente é verdadeiro com Deus, até nas nossas petições, até aquilo que a gente expõe diante de Deus, a Bíblia vai dizer que é Ele que opera em nós o querer e o efetuar segundo a vontade dele. Muitas das vezes, até os pedidos que a gente faz, é Deus que coloca no nosso coração. Por quê? Porque Deus quer realizar, né? Porque Deus quer abençoar, Deus quer que a gente desfruta disso. É assim que eu entendo. Aleluia, né? Glória a Deus, né? E Zacarias agora está diante desse anjo, uma incredulidade, uma dúvida tenta entrar no coração de Zacarias. Irmãos, me dê atenção, ele não está na frente de um profeta, ele